lá, gente. A gente já iniciou esse capítulo na outra aula, em que a gente teve até a oportunidade de falar sobre a intercessão. Eu gosto sempre de lembrar a todos vocês que intercessão não é intromissão. A gente interceder pelas pessoas não significa que a gente vai se intrometer na vida delas, que a gente vai decidir a vida delas, que a gente vai impor o nosso ponto de vista na vida das pessoas. Então isso é muito importante. A intercessão, ela deve servir para a gente auxiliar as pessoas que estão ali na medida das nossas possibilidades e na medida da possibilidade de quem também está recebendo. Mas aqui nesse capítulo, precisamente, a gente vai ver a intercessão da Dona Laura, a gente vai ver com propriedades a questão do bônus horas, que ela, por ter uma quantidade maior de serviços em nosso lar, ela não só teve a condição de ter uma casa, né, manter essa casa, que na verdade quem conseguiu a casa foi o marido dela, mas na condição de manter a casa para os familiares em nosso lar, como também a aquisição do trabalho justo, e que o trabalho sempre, o trabalho com dedicação verdadeira, ele vai sempre proporcionar a todos nós méritos, e em nosso lar mais do que nunca, né? Ela pode, então, por ela ter uma quantidade maior de bônus horas, ela pode interceder a favor dos amigos. E é o que ela está fazendo, ela está intercedendo por André Luiz, porque sabe a importância do trabalho, porque o trabalho não só engrandece a nossa alma, mas como o trabalho também, ele faculta as oportunidades para a gente evoluir e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor a evoluir também. Então, ela logo se mostrou solícita e conseguiu uma pessoa que trabalha no Ministério de Regeneração, que é a ponta da estrela de nosso lar, que é voltada mais para o planeta Terra, para as zonas umbralinas mais espessas. Ela conseguiu um amigo chamado Rafael, que vai levar o André Luiz até o ministro Genésio para que ele possa conseguir observar e trabalhar também, começar o seu trabalho. Eu vou pedir a vocês que não estão utilizando o microfone para desligar o microfone de vocês, só ligarem quando vocês tiverem que fazer perguntas, tá, gente? Que senão faz um barulhinho aqui, atrapalha um pouquinho a nossa aula, tá? Por gentileza, quem souber fazer, faça, tá bom? Eu não sei se o meu tá desligado ou não. Não, o seu tá ligado. Eu não sei se a Leida sabe desligar, Leida? Não. Então, peraí, que eu vou ver se eu consigo. Já desativei. Ah, muito obrigada. Então, vamos lá. A gente vai ver também esse gesto da senhora Laura, ela faz parte do amor fraternal. O gesto de auxílio verdadeiro, quando a gente deseja verdadeiramente auxiliar as pessoas, sem receber nada em troca, sem receber nenhuma paga, é um gesto de amor fraternal. Já é o amor fraternal, o prelúdio do amor fraternal dentro de nós, a se expressar por nós. Então isso é muito legal. Ela vai, ela consegue o auxílio para o André Luiz começar as suas tarefas, mas ela também, não só, ela coloca também, ela dá orientações, ela dá conselhos ao André Luiz. E volto a dizer, conselho não é imposição. É apenas a apresentação do nosso ponto de vista para outra pessoa, na qual a outra pessoa ela pode ou não absorver o nosso ponto de vista, pode ou não aceitar ou vivenciar. Então é isso que a gente precisa ficar bem, deixar isso bem claro, que às vezes quando a gente ajuda, a gente quer impor às pessoas. E a gente não deve impor nada, a gente deve apenas apresentar. Então ela coloca ali o amor fraternal, ela diz, já que a sua mãe não reside em nosso lar, porque a mãe de André Luiz ela está numa esfera acima de nosso lar, e olha que interessante, né, que a gente também teve oportunidade de ver isso nas outras aulas, que já não é mais região umbralina. Então olha que interessante, a mãe do André Luiz é um espírito que com certeza guarda uma evolução espiritual bem significativa, porque ela está numa esfera acima do umbral, nas esferas administrativas do nosso planeta, nas esferas que cuidam das artes, da ciência, do amor fraternal. Então,
A mãe do André Luiz é uma pessoa que está acima do nosso lar. Então ela diz, já que a sua mãe não reside aqui, ela diz, reivindico a satisfação de orientá-lo neste momento. Então ela vai dar alguns conselhos, algumas orientações para o André Luiz, respeitando, né, que a questão da maternidade, entre aspas, né, porque no plano espiritual necessariamente a mãe de André Luiz já não é mais mãe dele, mas sim uma irmã de caminhada. Aqui na Terra que a gente exerce os papéis de mãe, de pai, de irmão, de irmã, de marido, de mulher, enfim. Aqui na Terra que a gente exerce esses papéis. Mas no plano espiritual, em verdade, lá a gente vai exercer o papel real nosso, que é ser, que somos, né, irmãos uns dos outros. Então, ela vai dar alguma série de conselhos para o André Luiz para ajudá-lo nesses primeiros passos na direção da evolução dele no plano espiritual. A primeira coisa que ela coloca ali, pois bem, não se limite a observar, não fique só olhando, observando. Ao invés de albergar a curiosidade, que quase sempre é especulação e não leva ninguém a nenhum patamar evolutivo, ela diz, não se limite a isso, vá além da curiosidade, não fique só especulando. Medite no trabalho e atire-se a ele em primeira ocasião que se ofereça. Surgindo ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços dos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatia e não ouvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Então, veja bem, investigar sim, mas trabalhar sempre, ser útil, né? Senão vira especulação e não se torna algo útil. A curiosidade, ela precisa se transformar em utilidade de trabalho, senão ela é especulação pura. Então, o primeiro conselho é esse, procure trabalhar, procure observar sim, mas leve essa observação para dentro de você, modifique o seu campo interno, a sua disposição interna, e imediatamente oferte as suas mãos na direção de servir. Esse é o conselho da senhora Laura, né? É observar, aprender, e aprender é isso, é introjetar os conhecimentos, para que depois dos conhecimentos estando introjetados, eles possam sair em forma de trabalho, de auxílio verdadeiro. Então ela está ali mostrando, não se limite à curiosidade, porque curiosidade pura é especulação, mas faça da curiosidade, transforme essa curiosidade em trabalho, em serviço útil para você e serviço útil para aquele que está ali na sua frente. Então é o primeiro conselho dela, para ele, no fundo, ela está fazendo o seguinte conselho para ele: abandone o personalismo, vá trabalhar, porque o trabalho dignifica a alma. E aí a gente precisa entender que o Ministério da Regeneração, porque esse desenho esquemático aqui, lembra que eu falei para vocês que tanto está lá no livro Cidade do Além, como também nas obras de André Luiz, a colônia espiritual, o nosso lar, essa cidade espiritual, essa colônia, ela tem um movimento de rotação e translação igual ao da Terra. Então agora, essa colônia que está em cima do estado do Rio de Janeiro, aqui é noite, lá é noite. Então ela gira da mesma forma. Então quando nós estivermos amanhecendo aqui, amanhece lá. Então por ela ter esse eixo, a gente entende que ela tem esse eixo porque eles dizem que a ponta do Ministério de Regeneração, ele vai fazer limites entre o umbral do umbral fino com o umbral médio. Então é claro que ele tem essa posição, esse ângulo, essa angulação. Então a gente sabe que a ponta inferior do Ministério da Regeneração, ele vai, a ponta, né, da colônia espiritual nosso lar, que fica o Ministério da Regeneração, ele faz limites, fronteiras com o umbral médio. Então, esse ministério, com certeza absoluta, o trabalho dele é muito mais grosseiro, sem sombra de dúvida, do que os outros ministérios que estão em outras posições. Porque quanto mais afastado da vibração da Terra, mais sutil serão os trabalhos que serão executados dentro dessa colônia. E isso informa as próprias obras de André Luiz. Por isso que, no polo oposto que a gente está vendo aqui, nós vamos ter o Ministério da União Divina. Lembra que para trabalhar lá precisa de renúncia, de abnegação, e que poucos conseguem galgar esse ministério?
porque lá a gente já vai aprender conteúdos morais que são mais aprofundados. Então, o Ministério da Regeneração, os trabalhos são bem mais grosseiros, né? Os trabalhos são mais árduos, mais cansativos. Por quê? Porque a psicosfera ela é mais pesada. Então, é só para a gente relembrar isso, que é com isso que o André Luiz vai trabalhar em breve. E aí ela dá outro conselho para ele, mostrando para a gente que humildade, sim, deve ser a bandeira de todo cristão, de todo aquele que se intitula seguidor do Cristo, mas que humildade é diferente de humilhação. Né? Humildade é a capacidade da gente se reconhecer, da gente se entender, se ver, se enxergar. Humildade, a palavra humildade, ela significa reconhecimento. E como tudo que começa com né, mostra-se um dinamismo, uma repetição. Então, humildade é um processo, então é algo dinâmico. Por isso que humildade é uma virtude. Toda virtude, ela é dinâmica. Então, ela aconselha ele a desenvolver a humildade. Ela é de suma importância para que todas as outras virtudes elas possam ser alcançadas. Uma pessoa que está muito afastada da virtude da humildade, ela é, por conseguinte, uma pessoa muito orgulhosa. Uma pessoa, por conseguinte, muito orgulhosa, ela acaba perdendo nos conhecimentos. Por quê? Porque ela se acha tão acima da média em todos os sentidos, ela se acha tão acima, num patamar tão elevado, que ela acaba tendo dificuldade de aprendizado. Ela acaba não se desenvolvendo, tanto a nível, às vezes, intelectual, mas com certeza a nível moral. Então, humildade é uma virtude basilar, é a virtude chave que vai abrir a porta para a construção de todas as outras virtudes. Então, sem humildade, sem aprendizado real. Então, ela já fala para ele, humildade, sim, não significa que você deva sofrer humilhação. Humildade e humilhação é diferente. Na humildade eu tenho a minha autoestima preservada. Na humilhação eu tenho uma baixa autoestima, ou seja, então eu não tenho a minha autoestima preservada. Então por isso que ela já de antemão ela vai começar a dar uma série de conselhos importantes para o André Luiz. E ela coloca assim: não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes, porque às vezes por a gente fazer algumas tarefas são classificadas por nós como tarefas de menor importância. Nós aqui na Terra somos assim. Nós classificamos determinadas profissões e determinadas tarefas como tarefas e profissões secundárias. Mas toda tarefa, todo trabalho ele é importante. Por isso que Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele pede uma definição aos espíritos sobre o trabalho, a resposta dos espíritos é: trabalho é toda ocupação útil. Então, toda tarefa que é útil, ela é uma tarefa nobre. Aqui na Terra, não. A gente vai ver tarefa com titulação. Se a tarefa exige titulação, para a gente a tarefa é nobre. Se ela não exige titulação, para a gente é uma tarefa secundária. Isso para nós, aqui na Terra. Mas para um conceito mais amplo de trabalho pela espiritualidade, eles colocam para a gente que trabalho é toda ocupação útil. Então, tudo que é ocupação útil é trabalho e tem um valor, tem um peso, no mesmo peso, né? Então, ela coloca: lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. O ministro Clarencio autorizou-o gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor do bom senso, converter observações em tarefa útil. É possível receber alguém negativa justa dos que administram, quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusa a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. Então, entenda,
Não escolha a tarefa, é isso que ela está dizendo para ele. Pegue aquilo que lhe for servido e faça desse trabalho o melhor trabalho do mundo. Porque não é o trabalho que dignifica o homem, mas é o homem que dignifica o trabalho. A Joana de Ângeles fala muito isso. Então, para que ele começasse a criar um novo conceito de trabalho, uma nova forma de ver o trabalho e aceitasse o trabalho que lhe fosse oferecido, ainda que não fosse um trabalho de médico, que era o que ele gostaria de fazer, porque aqui na Terra ele fora médico. E aí, exemplo, a ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muitos raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e nobre. Então, a gente lembrar o Paulo de Tarso, que era um doutor da lei, e quando então, na estrada de Damasco, em que ele se permite ver muito além do próprio ego, ele aceita trabalhar para o Cristo e aceita voltar à profissão de tecelão, que era comum nos judeus, eles terem aprendido desde criança a profissão de tecelão. Ele aceita então, ao trabalhar para o Cristo, ele aceita novamente não só a tarefa de disseminar, de divulgar a mensagem do Cristo, mas trabalhar como tecelão para manter as necessidades biológicas em dia. Então, para a gente lembrar de Paulo de Tarso, a gente lembrar de Jesus, o nosso Mestre Jesus, que é um dos espíritos mais superiores que já esteve aqui na Terra, e, no entanto, ele não desdenhou a sua tarefa. E lembrar também de Paulo de Tarso, que foi doutor da lei, mas depois voltou a ser um tecelão para manter e sustentar as suas necessidades biológicas. Então, a gente lembrar que não é a tarefa que dignifica o homem, mas é o homem que dignifica a tarefa. Eu não sei se tem perguntas no chat, que eu estou aqui. Não tem. Então, vou seguir, né? O acaso não existe. Leia Kardec, né? Tem até um adesivo que antigamente o pessoal colocava nos carros, né? E o acaso não faz parte da criação, verdadeiramente. Porque se o acaso existisse, Deus não saberia de todas as coisas. É isso que a gente precisa entender. Deus conhece tudo, sabe de tudo. Então, o acaso, ele não existe. E aí, é relatado ali por eles, né? Fica um clima de forte emoção entre o André Luiz e a senhora Laura, pela intercessão sincera, fraternal e amorosa dela. E aí eles relatam assim: levantei os olhos rasos d'água, fixei-lhe a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos, embora tentasse debalde identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Quis beijá-la muitas vezes, com o enternecimento filial do coração, mas nesse instante alguém bateu a porta. Então, gente, a gente não cruza no caminho com as pessoas por um acaso. Sempre alguém que passa por nós pode ser até que não seja de outras vidas, mas com certeza tem como eu vou dizer agora, faltou a palavra, quando a gente passa por alguém, sempre tem uma mensagem que esse alguém pode nos deixar e nós sempre deixaremos para esse alguém também uma mensagem. Então a vida não é construída, ela não é direcionada, melhor dizendo, por um acaso, ela é direcionada pelas leis de Deus. Então a gente não passa pela vida das pessoas por um acaso, a gente passa para deixar uma mensagem e passa para levar uma mensagem também para a nossa vida. E aí é que vai a nossa reflexão das pessoas que passaram pela nossa vida e das pessoas que passam pela nossa vida. Temos nós extraído algumas lições dessas pessoas? Extraímos as mensagens que elas poderiam ter nos deixado? Deixamos nós uma boa mensagem para as pessoas? Então é importante a gente entender que o acaso não existe. Tudo na vida é uma grande mensagem. Só que a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos para ouvir. Ok? Bom, esse ficou o capítulo da intercessão.
E agora eu quero saber se vocês têm alguma pergunta que nós vamos passar para o outro. Não tendo, nós vamos passar para o outro capítulo. Não? Então vamos lá. Eu vou botar o outro slide, então, para gente dar seguimento, tá? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode se manifestar ou pode colocar no chat, fazer a pergunta. Esse capítulo a gente já tinha feito uma introdução na outra aula e a gente apenas repassou o iniciozinho e deu seguimento a ele, ok? Então vamos lá, vamos ao próximo aí. Bom, o capítulo de número 26 vai falar de novas perspectivas. E a nossa vida, gente, ela, a cada dia que amanhece e a gente observa que a gente ainda está encarnado, é mais um dia de oportunidade na nossa vida. Não sei se a maioria de vocês já pararam para refletir disso. Novo amanhecer, novas oportunidades. Então a nossa vida, ela é permeada de possibilidades, de novas perspectivas. Nós podemos, amanhã de manhã, refazer os passos que nós demos mal dados hoje, como nós também podemos construir novos passos, dar novas diretrizes para a nossa vida. Porque cada dia, cada momento da nossa vida é um momento de fazer tudo diferente. E André Luiz, ele está entrando nesse momento dele agora. No caminho, na direção do Ministério da Regeneração, vão abrir-se para ele novas portas e novas oportunidades. E vamos ver o que vai acontecer com o André Luiz, como é que ele vai ou não aproveitar as oportunidades que estão chegando para ele. Verdadeiras mudanças, e quando eu falo verdadeiras mudanças, não são aquelas que aparecem pelo lado de fora tão somente, mas aquelas que a gente vê irradiar da pessoa de dentro para fora. Que aqui no mundo tem muitas falsas mudanças, né? E muitas pessoas ainda maqueiam a verdade, colocam máscaras para disfarçar as suas dores, as suas cicatrizes. Mas aqui a gente está falando de mudanças que são reais. E mudanças reais, às vezes, deixam transparecer as cicatrizes. E às vezes é importante a gente deixar isso, né? Até para uma mensagem para o outro, até para fortalecer o outro, até mesmo para consolar o outro das suas próprias cicatrizes. Então, isso é de suma importância. Então, foi colocado assim. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Então, André Luiz agora, ele observava dentro dele que toda atividade mental dele era diferente de quando ele estava encarnado, diferente da forma com que ela se apresentava na dimensão material. Dava-me toda a oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que não me faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Olha que interessante. Então agora, André Luiz, como ele mesmo coloca, antigamente avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos próprios serviços. Olha que interessante. A frase que eu mais achei interessante aqui foi o valioso ponto de referência sentimental. Então ele usava a prece para fazer a reeducação dos sentimentos dele. E é para isso que a gente está aqui reencarnado, principalmente. Para a gente refazer, para a gente reeducar os nossos sentimentos. Sentimentos que muitas vezes, em outras tantas vidas que já tivemos, se encontra viciado, se encontra atormentado, se encontra desequilibrado. Então agora, o que fazia André Luiz? Ele estava tentando reeducar os sentimentos dele, mas através da oração, da ligação, da comunhão com o Pai. Porque a oração, ela nos ajuda a nos ligar com Deus. Porque Deus está ligado conosco 24 horas, Ele é onipresente. Então Deus está em todos os lugares, Ele está dentro e fora de nós. Então Deus está conectado comigo 24 horas. Mas eu ainda não consigo estar conectada com Deus 24 horas. Então, uma das formas de fazer isso é a prece. A prece, quando ela é feita
com sentimentos verdadeiros. Boa noite, Célia. Sei que você está indo para trabalho, né? Bom trabalho. A prece, quando ela é feita com sentimentos verdadeiros, ela não só nos ajuda a nos conectar com Deus, porque somos nós que estamos desconectados, mas nessa conexão, ela nos ajuda, nessa ligação com o Pai, ela nos ajuda a compreender melhor as suas leis que estão escritas na nossa consciência. Então, quando a gente se liga com o Pai, a gente faz essa ligação interna, ao se ligar com o Pai, a gente desperta o nosso potencial de consciência. E aí, com isso, a gente consegue ter uma visão mais ampla das leis de Deus para poder, com isso, nortear os nossos passos. E é isso que o André Luiz está falando para a gente. É através da oração que ele está se conectando melhor com o Pai e, por conseguinte, se ele está mais conectado com o Criador, ele consegue também compreender melhor as leis de Deus. E com isso, as leis de Deus, então, passam a direcionar os passos dele, os serviços dele, as atitudes dele, os sentimentos dele. Sentimentos que nós, em geral, ainda temos deseducados. Que é por isso que a gente ainda se encontra nos ciclos reencarnatórios de dor. Porque os nossos sentimentos ainda estão viciados. Muitas vezes estão permeados por culpas, permeados por medos, por uma série de coisas que nós precisamos modificar. Então agora André Luiz, que não era afeito à prece, ele nem pensava em religião, nem pensava em Deus, e muito menos em oração, ele se mantinha em estado de prece. O que é o estado de prece? Ligado, procurando estar ligado com o Pai 24 horas. Para quê? Para que as leis de Deus pudessem agora nortear os passos dele, para que ele pudesse sair da consciência dele de sono e o despertar dessa consciência facultasse ele viver melhor as leis de Deus. Olha que interessante. Então, a gente vai ver que essa é uma proposta sincera, é uma mudança sincera do André Luiz. Não é uma coisa mascarada, porque ele vibra, ele exala essa mudança dele. Não aquelas mudanças que as pessoas falam, agora eu mudei. Aí você vê a pessoa fazendo sempre as mesmas coisas, né? Não é essa mudança de boca. Essa mudança de atitude. Atitude interna que se expressa, que irradia exteriormente. Então não é algo que vem de fora, é algo que está dentro para fora. Então é muito interessante essa real mudança do André Luiz. E aí ele aproveita a deixa, porque é o que a gente deve fazer, né? Apareceu a oportunidade, a gente deve agarrar ela e não deixar ela passar. E é colocado aí nessa frase: Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Isso é o diálogo dele com o ministro, né? Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. Então, o que o ministro Genésio está falando para ele? Que a maioria das pessoas vão lá para observar, né? Mas que esses serviços eles podem, ter como consequência um estágio de serviço. Não vai ser só uma observação, melhor dizendo. Essa observação ela pode redundar em trabalho. Então ele tá dando a deixa aí, está deixando a dica para o André Luiz. Olha aí, você pode ir além da observação. Fica antenado. Se você ficar antenado, a hora que aparecer o serviço, você vai estar desperto para ele, você vai poder trabalhar. Então, não se limite à observação. Procure estar aberto para que, se em algum momento o serviço se apresentar, você está apto, preparado e desperto para se oferecer para aquele serviço. Porque se você está ali só com o intuito de observar, o serviço vai aparecer, o serviço vai desaparecer e você não vai nem notar que ele apareceu. Agora, se você está com o coração aberto para servir, você vai observar e, em dado momento, o trabalho se apresentando, você poderá se oferecer para servir. Mas se você vai só com a intenção de observação, você vai ficar observando. Então, o ministro já está nas entrelinhas, esses espíritos são danados, né? Nas entrelinhas, ele já está deixando a deixa para o André Luiz. Olha aí. Vocês vêm aqui, cuja função é observar.
mas acaba que a maioria de vocês conseguem trabalho. Então, fica atento, abre as suas antenas para algo mais do que só observação. Fica atento para onde você puder ser útil, você se oferecer para essa utilidade, para esse trabalho, né? E aí, o diálogo continua entre o ministro Genésio e André Luiz. Senhor ministro, compreenda agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios, sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obséquio, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Quer dizer, ele entendeu logo o recado e coloca que no Ministério do Auxílio ele precisou receber socorro, precisou receber auxílio. E que ele acredita que foi pela misericórdia do Pai por intercessão da Mãe. Ele reconhece. Esse reconhecimento é um ato de humildade, porque a palavra humildade significa reconhecimento. Então, André Luiz, ele reconhece que ele estava no momento em que ele precisava de auxílio. Mas agora, ele se sentindo mais fortalecido, ele reconhece que ele pode ser utilizado em algum serviço e que ele coloca no Ministério da Regeneração, ou seja, que são serviços mais grosseiros. Então, ele compreende que não é possível que lá não exista uma tarefa, ainda que extremamente simples, que ele não possa começar a dar os seus primeiros trabalhos no sentido e na direção de servir. Então, olha só, André Luiz logo percebe e logo se posiciona de acordo com o conselho recebido pela senhora Laura, que era para utilizar-se da humildade. E é o que ele faz ali. Ele procura ser humilde, né? De verdade, não falsamente, né? Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Então, novamente, ele está se reconhecendo, é um ato de humildade. Eu reconheço mais do que nunca que preciso mudar os meus valores. Quais eram os valores do André Luiz? Eram os valores materiais que a traça e o ferrugem corrompem. Então, ele reconhece que ele passou uma vida buscando valores, dando valores para as coisas que eram passageiras, mas que agora ele queria construir dentro deles valores que ninguém poderia roubar dele. Então ele já está abrindo horizontes na vida dele. Perdi muito tempo na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Então ele reconhece dentro dele o personalismo. Então ele diz, agora é hora de verdadeiramente ser útil. Não trabalhar para que a minha personalidade resplandeça, apareça, seja reconhecida. Mas agora eu quero trabalhar para verdadeiramente ser útil para a humanidade. Então, ele já começa a ver o serviço como algo muito mais do que só para se manter vivo e para massagear o ego. Mas ele vê no serviço justamente a oportunidade dele educar os sentimentos dele transformar os valores dele, que eram perecíveis, em valores eternos e direcionar toda a vida dele para a real vida, que é a vida espiritual. Então ele agora está querendo dar uma nova diretriz para a própria vida dele. Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma coisa no chat. Demonstra atitude, isso mesmo, Simone. Ele agora demonstra uma atitude de mudança, né? Não é algo que é mascarado, que às vezes a gente quer vender, mas não, que a gente não tem, em verdade. Mas é isso aí. Ele agora está mostrando que ele é uma nova pessoa e a gente vê pelo discurso, pela atitude dele, que verdadeiramente ele é uma pessoa diferente, né? E aí mais à frente ele continua no outro parágrafo. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Então ele reconhece novamente que ele queria trabalhar, mas talvez ele não desejasse servir. E queria novamente uma atividade para que a personalidade dele se exaltasse novamente. Isso era lá no início. Então ele diz, queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Agora o que ele quer? Ele quer aprender a servir, porque é só amando que a gente se transforma. Verdadeiramente esquecendo de si próprio, no sentido não de se largar, mas esquecer
o nosso eu menor, ele reconhece que hoje é se distanciando dessa consciência egóica, nos dizeres de Joana de Ângeles, que ele vai conseguir verdadeiramente se libertar dos ciclos reencarnatórios de dor, que é o que a gente precisa fazer. A gente está aqui reencarnado, libertar-se dessa consciência egóica não é fácil. Não é fácil. Porque a consciência egóica é uma consciência dualista. E como é difícil para a gente sair da dualidade. É muito difícil, né? E ele coloca assim: não me preocupava o gênero de tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Então, olha só, ele estava agora, tanto faz se você vai me dar uma atividade de médico ou uma atividade qualquer, não importa. O que eu quero agora é trabalhar, porque eu quero desenvolver outros potenciais dentro de mim, que não foram aqueles que eu desenvolvi e que aqui quase não me serviram para basicamente nada. Em outras palavras, seria ele estar dizendo isso para o ministro Genésio, né? Então a gente vê claramente que André Luiz é um homem renovado, de verdade. Ele está totalmente renovado, né? E aí a gente vai vendo que ele está largando o homem velho para trás e construindo um novo homem, que é o que a gente precisa fazer. E como é difícil, eu acho que o maior desapego, o maior apego que a gente tem é a nós mesmos. Como é difícil a gente se desapegar de nós mesmos. Porque às vezes não é muito difícil a gente se desapegar de dinheiro, de coisas materiais, mas desapegar do nosso ego, da nossa autoridade, dos falsos direitos que a gente se atribui o dia inteiro, isso é muito difícil, né? Dessa atenção toda especial que a gente dá a nós mesmos, isso é muito difícil. A Márcia está colocando assim: ter humildade em servir. Para servir mesmo, de verdade, tem que vestir a camisa da humildade, né? Sem a humildade, a gente não está servindo, a gente está sendo servido. Por isso que o trabalho antes servia para o André Luiz, servia para ele colocar em evidência o seu próprio eu. Hoje ele quer o serviço não mais para se colocar em evidência, mas para aprender verdadeiramente ser útil e evoluir como espírito imortal que ele é, né? Agora ele não quer mais se servir do trabalho, ele quer servir no trabalho. Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, dizendo então: louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna. E como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou: quando o discípulo está preparado, o Pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Então, equivale hoje a gente perguntar: quais são os recursos que Deus colocou em minha mão, aqui nessa atual reencarnação? Eu tenho aproveitado desses recursos que me foram oferecidos nesta encarnação e tenho procurado servir? Então, isso é uma pergunta que a gente devia estar falando. Quais foram os recursos que Deus me deu? Deus poderia ter me dado, por exemplo, o recurso de saber ouvir. Um exemplo, né? E será que eu estou usando esse recurso? Deus pode ter me dado o recurso, por exemplo, de eu poder ajudar na reabilitação física das pessoas. Eu estou usando isso de que forma? Então, Deus dá a todos nós múltiplos talentos e múltiplas oportunidades. Mas como eu tenho me utilizado dos recursos que a providência divina me ofereceu ao encarnar e que me oferece todos os dias, independente de ter sido planejado na reencarnação ou não? Porque, como eu disse para vocês, todo amanhecer é uma nova oportunidade de vida que Deus concede a cada um dos seus filhos, de fazer tudo diferente, de poder replanejar, repensar a nossa vida. E aí a pergunta: o que eu tenho feito dos recursos que Deus me ofertou nessa vida? Né? Eu tenho colocado esses recursos a favor do próximo? Ou a minha mão esquerda tem sabido e muito o que a direita faz? Porque esse capítulo do Evangelho, intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita,
é o capítulo do Evangelho que trabalha com a questão do personalismo. Ou seja, faça as coisas, mas não faz anunciando, não faz deixando um rabinho, uma amostra que foi você que passou por ali. Faz as coisas e segue no anonimato. Por isso que Jesus disse, não sabe a vossa mão esquerda o que faz a direita. Ou seja, não faça alarde, não faça propaganda do seu trabalho, dos benefícios que você oferta pela humanidade afora. Faça desinteressadamente e siga, porque quem faz esperando recompensa já recebeu a recompensa. Então é isso que a gente precisa hoje compreender. O que o André Luiz quer fazer agora, quer aprender a fazer, é trabalhar sem ser escravo de uma consciência egóica que exige que a personalidade seja alimentada 24 horas. Tem um filme que eu gosto muito, é intitulado 7 anos no Tibete, que é com aquele artista que foi casado com a... Vocês veem que eu sou péssima para nomes, né? É o Brad Pitt. Isso, obrigada. Não sei quem foi que me tirou da escuridão, mas muito obrigado. Esse filme ele é muito interessante, porque ele vai estar ali falando para a gente justamente dessa saída da dualidade, do personalismo, sair do personalismo para trabalhar em comunidade. O Brad Pitt chega ali todo personalista, né, daquela cultura bem europeia, bem ariana, bem mergulhada dentro do eu em primeiro lugar e depois é o outro, se sobrar algum lugar para o outro. E ele cai dentro de uma comunidade do Tibete em que as pessoas não procuram ter evidência pessoal. E ele não entende isso, porque ali todo o trabalho da vida dele inteira foi trabalhar para que a personalidade dele fosse exaltada. E ali ele vê naquela comunidade do Tibete que todo mundo trabalha a favor de todo mundo e que ninguém se importa em massagear o ego de ter evidência pessoal. Esse filme ele é muito interessante para a gente que está tentando se libertar da consciência egóica. A gente vai passar por todas aquelas dificuldades que o Brad Pitt passa ali mostra, né? Passa no filme. É muito interessante para quem está a fim de trabalhar, né? Está a fim de largar o homem egóico, esse homem velho para trás e trabalhar o eu maior, o homem novo, que é a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo, que é onde está localizado o reino dos céus, que é o self. Né? A gente só vai conseguir entender... Sim? Sim, eu não sei quem foi, porque agora eu perdi aqui no chat. Pode falar. Quem é que está falando, por favor, fale. Oi, Paulo, pode falar. Tá picotado. Hein? É que ficou picotado a sua comunicação. Agora tá. Uhum. Melhorou. Ele conversa com uma jovem. Sim. O Brad Pitt, na personagem que ele estava falando ali, e ela fala para ele o seguinte, que ele está com pessoais. Uhum. Ela fala para ele que, diferentemente da visão dele, ocidental, a grande vitória que eles procuravam era a vitória sobre si mesmo. É isso aí. Muito bem lembrado, Paulo. É exatamente isso. E, é a proposta, né? A comunidade vive essa proposta. O budismo, né? Ele vive essa proposta de você sair dessa consciência egóica, né? E a Joana de Ângeles, ela também vai traçar isso em toda a sua série psicológica, fazendo com que a gente desperte para o self, que é o eu maior, o espírito, onde está escrito as leis de Deus. Mas para isso a gente precisa sair desses conceitos personalistas que a gente está vivendo, né? E se autossuperar. É isso que a gente está precisando fazer. Muito bem lembrado. Obrigada, Paulo. Vamos lá? Vamos seguindo. Vamos lá. E aí que a gente vai ver, ele continua. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Então, ele está vendo que lá os valores eles precisam ser reciclados, né? Precisam ser totalmente trocados. Aqui a gente vive dentro dessa dimensão material, dentro dessa ilusão egóica que
foi construída pela própria dimensão material, né, pela nossa interpretação dessa dimensão, melhor dizendo. E aí, conclusão, a gente vai construindo valores que a traço e ferrugem corrompem. Mas o que acontece? Com o tempo, esses valores, por eles não serem eternos, se são passageiros, com o tempo leva eles. Mas ali agora, o propósito, toda a proposta da colônia Nosso Lar e a proposta oferecida por essa colônia é a gente trocar esses valores, trocar os valores de Mamão por Deus, ou seja, dos valores perecíveis por valores eternos. Então, essa deve ser a nossa busca, essa deve ser a nossa conquista. É difícil? Se fosse fácil, gente, a gente não reencarnava tantas vezes. A gente vinha numa vida e equacionava tudo. E aí, vamos lá, aprender a servir. É possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe e examine, claro, porque ele precisa levar toda aquela observação para dentro dele. Primeiro, todo o conhecimento ele parte de fora, tem que ser levado para dentro, mudar o mundo interno para depois ele sair em forma de serviço. Então, a primeira proposta é visite, observe e examine, mas leve isso para dentro do seu mundo interior. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: solicito a presença de Tobias, antes que se dirija às câmaras de retificação. Então, olha que interessante, André Luiz vai ser agora dirigido às câmaras de retificação. Ele vai aprender verdadeiramente agora a servir. E aí eu tirei de uma outra obra ali, de André Luiz, intitulada Sinal Verde, que não faz parte dessa série do mundo espiritual. No capítulo 21, que vai tratar sobre a questão do tempo, do trabalho, ele fala assim: trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio sempre difíceis de carregar. Então, quando a gente se utiliza mal do tempo, não usa ele para trabalhar, ele vai destruir, ele vai colocar na nossa vida verdadeiros tédios, verdadeiros infernos na nossa vida. Então, o homem deve aproveitar o tempo para ser útil, seja que forma de utilidade for, mas procure sempre ser útil dentro das... Mesmo que você tenha limitações físicas, mas que a gente procure utilizar o tempo em tempo de utilidade, de serviço verdadeiro. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Então, é o que eu disse para vocês, todo dia é um tempo novo na nossa vida. Quanta coisa a gente pode transformar na nossa vida se utilizando de tempo e de trabalho. Então, a gente está aqui para fazer isso. Então, que nós possamos aproveitar o melhor. E André Luiz, então, vai ser direcionado às câmaras de retificação. Olha que interessante. E aí coloca assim: as câmaras de retificação estão localizadas na vizinhança do umbral. Por isso que eu trouxe de novo para vocês esse esqueminha. Aqui nessa ponta é o Ministério da Regeneração. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de morada em nosso lar. Então, os que são albergados ali nessas câmaras de retificação, elas ficam no subsolo, digamos assim, do Ministério da Regeneração. Os que são colocados nessa câmara, eles ainda não suportam as luzes nem a atmosfera, ou seja, a psicosfera de amor, de fraternidade, de harmonia, de positivismo que reina em nosso lar. Mas ali naquelas câmaras eles vão receber os primeiros auxílios para poderem se restabelecerem e depois então poderem trabalhar e serem úteis em nosso lar, poderem dar prosseguimento aos seus processos evolutivos. Então, o que está esperando André Luiz? Com certeza absoluta, é um trabalho de forte abnegação. André Luiz vai ter que ter muita abnegação, muita renúncia, muita humildade, porque não vai ser um trabalho qualquer que a gente vai ver mais para frente que não é um trabalho qualquer. A pessoa tem que ter um certo grau de humildade. Então, esse é o trabalho que vai ser proposto ao André Luiz. Trabalhar nas câmaras de retificação. Lá, justamente, onde se encontram pessoas necessitadas, e a gente vai ver que necessitadas mesmo, tá? Aqui, olha, o Google Meet já está dizendo que falta 5 minutos para a nossa ligação, o nosso chat ser interrompido, tá, gente? Então, isso que eu falo para vocês, é 1 hora mesmo, né? A Simone Stark está colocando assim: ninguém disse que seria fácil.
Ó, ego danado, é verdade. E não é fácil mesmo. Trabalhar a consciência egóica, quando a gente vê, ela já está passando a perna na gente. Quando a gente acha que a gente está saindo das armadilhas do ego, né, dos seus mecanismos de fuga, quando a gente vê, a gente está mergulhados dentro deles. É muito difícil sair dos mecanismos de fuga do ego. É muito difícil, né? O ego, ele é uma consciência que foi necessária para a gente poder individualizar. Mas para a gente agora poder ingressar em planos maiores, a gente precisa alcançar a consciência do self. A gente precisa alcançar o self. A gente precisa sair da consciência egóica e ir para o self. É a única forma da gente sair dos ciclos reencarnatórios de dor. É a única forma da gente ingressar no regeneração e depois poder seguir as evoluções daqui para frente. Se a gente não conseguir sair dos enganos, da ilusão que a consciência egóica projeta a gente, nós não vamos conseguir, porque ela é uma consciência dualista. E a gente sabe que não existe duas potências no universo, né? Não existe o bem e o mal, só existe o bem. O mal é criação nossa pela nossa ignorância ou pela nossa omissão. Então a gente sabe que precisa transformar essa consciência, porque ela é uma consciência dualista e não existe duas forças no universo. Eu estou falando isso a nível filosófico para a gente entender agora. Esse nível filosófico está lá no livro A Gênese, no capítulo que vai trabalhar o bem e o mal, que vai falar que o mal é a ausência do bem e que o mal não existe e que a origem do mal está no homem. Então, lá vai mostrar para a gente que se o mal é a ausência do bem, quando é que o bem está ausente em mim? Que é a pergunta que a gente faz em bases dialéticas, né? Eu estou falando esse linguajar, porque a filosofia que norteia a doutrina dos espíritos é a filosofia de Sócrates e Platão. E eles se utilizam da dialética. Então, a gente vai usar um linguajar assim. Se o mal é a ausência do bem, então a pergunta que a gente faz é quando é que o bem está ausente em mim? E lá está a resposta, no próprio livro A Gênese. Ele está ausente por ignorância ou por omissão. Na ignorância, eu estou no meu processo evolutivo, eu não conheço ainda tudo, então eu ignoro a realidade. E na omissão, eu conheço a verdade, mas eu conheço racionalmente. Mas eu estou envolvida, amaranhada nos meus interesses pessoais. E aí eu não consigo abrir mão dos meus interesses pessoais e viver verdadeiramente o bem. Então é ali que a gente vai encontrar as respostas para todos nós. Ok, gente? Tem alguma pergunta que vocês gostariam de falar ou fazer, né? Desculpa, não é falar. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu falei muito rápido? Que agora, como a gente está com o nosso tempo bem contado, eu dei uma acelerada, né? Foi, gente?